Abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais uma live aqui do podcast do Clube dos Produtores, onde você que entra aqui pode assistir ao vivo os bastidores. A gente vai falar sobre um tema hoje sobre padronização ou despadronização, né? E conversar com os alunos que estejam presentes. Um grande abraço aí para você. Clube dos Produtores, nosso curso mais completo sobre criação de galinha caipira. Além de ter as aulas dele, tem o conjunto de e-books, tem o curso do planejamento, tem a comunidade de criadores online, tem o grupo de alunos e uns bate-papos bem legais. Tem link aí na descrição, você que está aqui ao vivo comigo, você que está aqui na gravação de segurança, você que está no Spotify, Deezer, Anchor. Um grande abraço, tem link aí na descrição. Deixa eu acionar aqui os motores para os alunos entrarem aqui e baterem um papo conosco. Iniciar a gravação. Podcast Clube. Qual é o número mesmo? 155? Caramba! Quem aguenta, rapaz? 155 aulas aqui do Podcast Clube. Compartilhei aqui com a galerinha e vamos começar. Olá, meus amigos, um grande abraço. Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast número 155. Vamos falar aqui sobre padronização, causas que faz com que aconteça a despadronização do plantel. Causas da falta de padronização no plantel. Ficou mais fácil, né? Causas da falta de padronização no plantel. Você que está me vendo aí, ao vivo, na gravação, segue o canal, curte o vídeo, que vai ser muito legal aí para todos nós. Primeiro problema, a gente sempre quando fala de problema, principalmente quando é problema visual, né, problema de desenvolvimento, primeira coisa que a gente tem que falar é de fase inicial. Precisa ter uma fase inicial muito boa para perfeita. Fase inicial, fase mais importante, eu sempre falo isso. O pintinho não vem 100% pronto. Apesar dele já vir ativo, ele já come sozinho, mas ele tem muita coisa ainda para se formar. E a nossa ajuda, principalmente com proteção, climatização, uma boa alimentação, é que faz esse animal se desenvolver aí o que tem que ser terminado, o que tem que ser desenvolvido na fase inicial. Uma fase inicial ruim, às vezes, só tem reflexo lá na frente. Nem sempre uma fase inicial ruim vai fazer com que o pintinho morra. Às vezes acontece de morrer nos primeiros dias ali. Normalmente é uma coisa que já veio doente de algum lugar, ou está muito fraco, ou não fez a hidratação correta, deu alimento sólido direto. O animal acabou no meio dos outros ali não consumindo uma ração. 2, 3 dias, 4 pode vir a morrer. Mas morreu no primeiro dia, segundo dia, ou foi problema na incubação, ou problema no transporte. Dificilmente o animal vai pegar a doença e morrer assim tão rápido. Principalmente fase inicial, se você estava com tudo preparadinho ali, né? Então, esses dias aí, 15, 20, 30 dias ali primeiros, que principalmente um consumo de uma boa ração vai fazer com que internamente o animal termine a formação dele. Às vezes você passa pela fase inicial, os animais estão vivos, estão até movimentando, mas lá na frente você vai perceber que o animal não vai desenvolver tão bem, porque aqui ele teve uma doença, porque aqui na fase inicial, né? Aqui ele teve uma doença, aqui ele não se alimentou bem,
Aqui ele ficou no meio dos outros, ele não se saiu tão bem, bebeu pouca água. Então, às vezes, o reflexo disso só vem lá na frente. E às vezes você perde a movimentação, é um animal mais lento, é um animal mais vagaroso, é um animal mais triste, às vezes com imunidade mais baixa, porque a fase inicial foi ruim. Outra coisa que as pessoas têm na cabeça, todo mundo que vai criar pintinho sabe, mas não sabe direito, às vezes, que é climatização. Bota uma lâmpada lá e está resolvido. O frio faz com que o animal fique mais reservado, mais pelo canto, tentando só se aquecer. Ele se preocupa em se aquecer, esquece de comer. 2, 3 dias um pintinho desse sem comer, muito provavelmente o futuro dele está comprometido. Poedeira, que é um animal sensível, um animal que come menos. Quando você tem problema na fase inicial, às vezes você só vai perceber quando é o momento de botar ovo. Você já gastou o dinheiro todo que tinha com o animal, ó. Esperava 18, 20 semanas e só veio com 25, com 30, 32. Então aprenda sobre fase inicial e seja o mais perfeito possível. Segunda coisa que determina aí, que causa aí despadronização é doença. Se você tem um lote que metade dele ficou doente, muito provavelmente essa metade não vai desenvolver igual a outra metade. É claro isso, porque doença tem um processo evolutivo que quando o animal não morre, ele vai reduzindo o consumo de água, ele vai reduzindo o consumo de alimentação, vai ficando mais tristinho, parado. Você entra com a medicação, o animal recupera. Só que esses 3, 4, 5 dias, 10 dias que ele passou num consumo menor de ração, já impacta o resultado lá na frente, certo? Então, fase inicial é a fase, uma doença é um causador constante de problema com desenvolvimento. Principalmente as doenças que não têm algo muito aparente, tipo verme. Verme causa doença que às vezes o animal passa uma semana até você perceber que aconteceu alguma coisa. Mas durante aquela semana ele está consumindo menos ração. Ele está mais triste pelo canto. Ele às vezes está consumindo a ração, mas internamente não consegue absorver os nutrientes. Seja porque teve uma fase inicial defeituosa, seja porque está com um verme que também está sugando aqueles nutrientes da alimentação. Então, ter uma doença, muito provavelmente, quase que batata, de que você vai ter aí 50% do seu plantel aí com 40%, 50% com despadronização. Você vai ter animais maiores e animais menores. Quarto problema, eu vou unir duas questões nesse terceiro item, que é espaço e quantidade de aves. Eu podia falar os dois separados, mas eu vou falar dos dois juntos. O espaço, às vezes, é suficiente, mas a climatização, a configuração que você fez seu galinheiro, ou que você fez seu piquete, atrapalha o desenvolvimento. Eu fiz um galpão que cabe todas as aves que eu tenho. Fiz um galpão grande, cabe todas as aves. Mas eu não tenho uma opção de circulação de ar. Eu não consigo climatizar, é sempre muito quente. Eu fiz um galpão bom, mas eu fiz um telhado muito baixo, esquenta demais. Eu usei um material de telhado que esquenta demais. Eu fiz um galpão grande, mas a posição que eu coloquei ele, sempre o sol está batendo dentro. Então, tudo que pode causar uma instabilidade no seu plantel, deixar seu plantel estressado, e o espaço é um deles,
pode vir a atrapalhar o desenvolvimento também. O animal precisa de espaço para crescer. Planta é uma das únicas coisas que, mesmo que quando você amarra a planta, bota dentro de um saco, se ela estiver bem nutrida, ela destrói o saco e vai-se embora. O animal, ele tem uma tendência em locais apertados, ele não desenvolver. Ele evolui de uma forma, evoluir não é aumentar, viu? Evoluir é passar de um estado para outro, que pode ser inferior ou superior. Então, o animal, nós seres humanos, nós seres vivos, nós humanos não, seres vivos, evoluindo de uma forma, principalmente quem está a natureza, aves, peixe, acontece isso muito com peixe. Quando o local é pequeno, ele não cresce para ele mesmo não ficar preso. Quando você cria um peixe no aquário, ele fica do tamanho que ele cabe no aquário. Se você cria ele na natureza, num rio, ele pode ficar bem grandão. Isso é uma seleção natural que o animal faz. A gente com as aves, quanto mais a ave vai crescendo, ela está gerando mais calor, ela está gerando mais necessidade de espaço, ela está gerando mais movimentação. E quando você não dá esse espaço adequado, algumas delas vão sentir, não vão desenvolver, e o ambiente vai ficar extremamente estressado. E aí eu faço aquele linkado com aquele que eu falei, que é a quantidade de aves. Às vezes você compra ave demais. Eu vou comprar 100 pintinhos, eu vou botar aqui por enquanto nesse local que não cabe, mas é porque eu vou fazer outra ali. Aí demora uma semana, 10 dias, 15 dias, acaba não fazendo, acaba as coisas apertando, e aqueles animais ali vão gerar esses problemas. Oh, meu filho! Oh, meu filho, que foi, meu amor? Caiu, foi? Caiu, meu amor. Olha aí o pessoal, tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tem um pessoal aqui, ó, também, ó. Tá bom? Espera aí, papai vai continuar falando aqui, tá bom? Bateu a cabeça, foi? Então, o espaço e a quantidade de aves. Terceira coisa, alimentação. A alimentação inadequada pronto. Quer brincar? Fugiu da mãe, foi? Tava de super-homem ontem. Deixa eu falar. Uma alimentação inadequada, na quantidade, é comum que um plantel sempre tenha animais mais fortes do que outros. É comum isso. E aquele que está com algum tipo de fraqueza, porque pegou uma doença, porque não se hidratou direito, porque o espaço não favorece a ele, porque a climatização atrapalhou o desenvolvimento dele, entra em conjunto com essa alimentação que não é tão boa, devido à quantidade que é pouca, devido à fórmula que não é bem preparada, faz com que parte do seu plantel também não se desenvolva. Faz com que parte do seu plantel não se dê bem aí com o ambiente, com o local. Então, a alimentação não é só... Pega aqui, ó. A alimentação não é só fórmula, que muita gente se preocupa com isso. A alimentação também é quantidade. Quantidade é importante. O animal precisa consumir aquela quantidade determinada para aquela fase. Cada momento que ele vai comendo menos, vai deixando ele mais fraco. E eu já falei isso algumas vezes. A ração está ligada diretamente a desenvolvimento. A ração está ligada a 3 coisas: imunização, desenvolvimento e produção. Então, qualquer animal que não consome aquela quantidade que deve consumir no dia, é um degrauzinho que ele deixa de subir.
Então tem que ter cuidado, não é só colocar a ração, é colocar a ração e ver se realmente os animais estão consumindo a ração. Se tem animal que está ficando no canto, se tem animal que está deixando de se alimentar. É o Bahia. Certo? Então, item 5, raças diferentes. E aí eu posso incluir nesse processo idades diferentes também. Então você tem animais de raças diferentes que têm desenvolvimento diferente naturalmente. Você tem um pesadão que tem o costume de crescer mais rápido, com uma poedeira que cresce mais lento. Se você bota os dois juntos, o pesadão sempre vai levar vantagem. Ah, mas eu botei a mesma quantidade de ração para todos e eles deveriam comer todos. O mais forte sempre vai comer mais, o mais fraco sempre vai comer menos. E aí a gente volta para aquela questão da alimentação. Quanto menos o animal comer, o desenvolvimento dele será mais lento. Então, até mesmo quando a gente fala de liberdade, quanto mais liberdade você vai dar para o seu animal, ele tem a tendência de consumir outras coisas e mas consome menos ração. Quando você tem linhagens que têm a tendência de crescer mais do que outras, aqui tem a predisposição de crescer mais, sempre vai crescer mais, vai crescer mais rápido do que deveria, porque você está colocando uma quantidade de ração para os dois, e a outra vai comer menos. O filho acordou zangado hoje. E o filho, e a menor sempre vai comer menos. E isso vai, com o tempo, atrasando o desenvolvimento das raças que têm uma linhagem menor e também dos animais de idade também menor. Você tem animais já adultos, você pega outros que estão saindo da fase inicial para a fase de crescimento. Quando você coloca junto, os adultos sempre mais fortes, sempre vão comer mais. E esses de fase de crescimento vão dar uma travada, uma atrofiada. Certo? Então, na hora de soltar também para a fase inicial, perceba se existe uma padronização. Soltar para a fase de crescimento, perceba se existe uma padronização, porque se já desde a fase inicial tiver essa diferença, na fase de crescimento isso vai piorar muito. Certo? E, por fim, a distribuição de equipamentos, que também entra na questão da alimentação e na questão do espaço. Eu acho que teve até uma foto de algum dos alunos alguma vez que eu falei, não, tira parte desses comedores aí, tira parte desses bebedouros aí. Porque às vezes você tem um espaço bom, mas você bota demais coisas lá dentro. Peraí, João. Bota demais coisas lá dentro. E aí os espaços acabam se diminuindo. E se você, às vezes, coloca pouco, faz com que tenha uma luta para beber água, tenha uma luta para consumir a ração. Então eu já vi muitas vezes a pessoa dizer, não, mas eu encho o coxo, está cheio de ração. Só que tem pouco comedouro. Os animais estão tendo que brigar, disputar, um empurrar o outro para poder comer. E aquele mais forte sempre vai comer mais. Chega um momento que você percebe, que tem uma observação maior no seu galinheiro, que você percebe que alguns desistem até de comer. Sai de dentro do galinheiro e vai para outro canto. Porque aquela disputa ali não é para ele. Ele percebe, aqui, se eu ficar aqui já era. Então você precisa ter uma quantidade boa naquela situação de quantidade de aves que você tem. E isso você só vai entender, porque existe o padrão, 80 para um comedor para 80 aves, para 100, para 50, para 60. Mas se você não parar e observar o comportamento dos seus animais,
você não vai conseguir entender se está muito ou se está pouco. Porque no tempo quente vai ter um comportamento, no tempo frio vai ter outro. Se você dá ração pronta é um comportamento, se você dá só milho é outro. Se você dá uma ração que você mesmo faz é outro. Então esses padrões são padrões de conceito. Normalmente 80 ali é o indicado, o 100 é indicado pelo fornecedor, 80 pela Embrapa. Eu costumo indicar 50, 60 comedouros, inverso, né? Aves por comedouro. E o tal do banquinho, ficar ali e observar. Porque aí você vai revezando equipamentos, você não corre o risco que falte. Se você perceber que você comprou um ou dois a mais, tira, deixa na reserva. É aquela questão de quando você precisar tirar um para lavar, você já tem um outro, já deixa lá. Não tem aquela pressa de ter que tirar, lavar para botar de volta. Então antes ter um, dois a mais, do que você ter faltando e depois ter que ir correndo para comprar, às vezes até que pagar mais caro. Então a quantidade de equipamentos tem que proporcionar que as galinhas tenham acesso à água irrestritamente. Pode até ter disputa por ração, mas disputa por água não pode ter. Bebedouro precisa ter uma quantidade que as aves, quando cheguem, beba e se mande. Aquela briga por água, para ficar se batendo, para derramar água, ou algum até desistir de beber água, está fora. Tem que ajustar de alguma forma. Às vezes essa briga não é nem porque tem pouco bebedouro, às vezes é porque tem o bebedouro, mas ele anda vazio, e aí quando você enche, é aquela confusão. Certo? E a quantidade do comedouro, aí sim um pouco mais grave. Às vezes a pessoa coloca um comedouro ali no meio e os pintinhos que se virem, as galinhas que se virem. Não se compare um equipamento profissional de um equipamento que a gente faz. Um balde com 4 buracos nunca vai ser igual a um comedouro circular. Ok? Então, porque 1 para 50, se for um balde com 4 furos, não é 1 para 50, é 1 para 4. Até que um resolva sair, para o outro botar a cabeça ali. E o cano é a mesma coisa. O cano, quando o animal encosta, é fixo, né? O comedouro é circular e tem aquela movimentação exatamente para o animal circular e outro encostar e fazer esse revezamento, entre aspas. O cano é fixo. Se você tem uma linha de cano e os animais encostaram, quem não encostou, ou vai pular por cima, ou já era. Então esse sentido circular e essa até movimentação do comedouro, de chegar um pouquinho para um lado para o outro, é para facilitar, entre aspas, esse revezamento, por assim dizer. É comum você ver galinha sair de um comedouro e ir para outro, e aí a outra encosta. Quando é um cano fixo ali na parede, não tem como, certo? Principalmente se você está trabalhando num galinheiro. Quando você trabalha por baia, você bota ali um cano, como eu coloco, por exemplo, mas você tem um número de galinhas reduzido, qualquer uma que encostar vai comer. Mas dificilmente você vai ter um galinheiro aí com 400, 500 galinhas, só se você circular ele todo de cano. Haja cano, né? Haja cano. Beleza? Então, atraso no desenvolvimento está muito ligado à doença, que atrapalha a alimentação, espaço, que estressa o animal, e alimentação. A alimentação aí, a gente pode falar tanto do equipamento que fornece a alimentação, como a alimentação em si, em relação à fórmula errada para a fase, mas principalmente a quantidade. A quantidade é que está muito ligada ao que o animal desenvolve ou não. Você pode até dar uma ótima fórmula de ração. Se a quantidade que você dá não é suficiente, ele não vai desenvolver. Você pode até ter uma fórmula ruim. Se você dá uma quantidade grande, ele desenvolve. Talvez ele produza mal.
mas desenvolve, ele desenvolve. Beleza? E fase inicial, a gente nunca pode esquecer de fase inicial. Sempre a fase inicial é um novo aprendizado. Nunca uma fase inicial é igual a outra. Às vezes você tem problema que o lote é ruim, às vezes você tem um problema que o clima está ruim, às vezes você não está bem para esse período, certo? Então tem muita coisa envolvida aí, fase inicial. Não existe fase inicial igual, todas são diferentes. Beleza? Um abraço aqui pro Luiz, um abraço para Rosângela, um abraço para Francilene. Eu acordei cansado hoje, vou ser sincero. Eu não sei se vocês viram eu me arrastando por aqui, eu estou bastante cansado. E nosso Superman, ontem ele estava de Superman no carnaval, entrou aqui na estante, acho que ele bateu a cabeça em algum canto aí. Entrou aqui meio zangado, já jogou um computador meio no chão aqui. Vou ver se ainda salva, eu acho que não, mas faz parte, né? É nosso guri, vamos segurar a onda. Luiz, Rosângela, Francilene, Adailson chegou aqui agora. Me diga aí como é que vocês estão. Estão preparados aí para o sabadão? Vamos que vamos. Bom dia. Bom dia. Esperei chamar hoje não. Vamos lá. Ah, agora aprendeu. Vamos que vamos. Aprendi. Olha, Sandro, o que você falou é que você sempre fala aqui. Você fala assim, eu falo quando pra você, as pessoas ficam falando, será que esse homem está falando a verdade? Porque ele fez, não sei o quê. Tudo que você falou de fase inicial está correto. Por quê? Nós, enquanto criadores, se ouve o que você fala e vai praticando, vai colocando, mudando, ajeitando aquilo que você percebeu que deu certo, vai se ajeitando, você percebe claramente que cada fase inicial é diferente. Eu falo que eu já tenho meu segundo lote de postura, então cada um tem uma fase diferente, mas eu vou falar um pouquinho dos meus pequenininhos que eu tenho de corda, de abate. Certo. Deixa de ser uma fase inicial também. Como eu já tenho mais frequência, o ciclo deles, então eu já tive 4 lotes de abate. Cada um é diferente. Olha aí. O que você falou agora é perfeito com relação à climatização. Nos meus lotes de abate que eu tive, o primeiro lote que cresceu 100% padronizado, 100% mesmo tamanho, o mesmo peso, não teve nenhum fraquinho, foi esse que eu estou tendo agora. Por quê? Eu mudei a climatização. A climatização ficou perfeita. Então, assim, o desenvolvimento deles é excelente. Os corredouros, principalmente os de abate, eu sempre coloco 10 para cada, 10 francos, quando já estão na fase mais adulta. Quando é pequenininho, não. Quando é pequenininho, eu vou colocando normal, eu vou fazendo 60, eu vou aumentando. Mas quando eles já estão na fase de crescimento, que já estão mais fortes, que estão mais valencinho, eu coloco um comedor para cada 10 franguinhos. Por quê? Eu já coloquei 50 frangos, 4 comedor. Misericórdia, é uma briga. E eles comem, quando não cabe, eles não saem, os outros não comem. Né? Então, assim, observação. Eu fui observando. Olha aí. Colocando. Acho que eu posso colocar uma a mais. Aí eu sei que todos estão comendo. Quando todos acabam de comer, acabou a ração, aí todos estão satisfeitos. Né? Aí vão pro piquete, vão. Então, isso que você fala, se nós, enquanto aluno, nós, enquanto produtor, colocar em prática, não tem como errar. Não tem como errar. E eu já fiz as minhas contas, quando eu vou ter o meu terceiro lote de postura, já está tudo planejado, quando eu vou ter que comprar. Eu já estou planejando já desde agora, como que eu vou fazer, o que eu tenho que organizar, o que eu quero que aconteça, o que aconteceu com esses meus. Olha aí. Então, hoje, os meus franguinhos de corte estão fazendo 35 dias. Amanhã eles vou começar a liberar eles um pouquinho do piquete. Mas estão assim, padrão. E eu tenho certeza que foi devido à climatização. Não ficaram com frio, não ficaram com calor, ficou padronizado. Porque um lote nunca me
Aham. Dia para dia. Aham. Então, isso que você fala é a pura verdade. Basta nós, quanto produtor, quanto aluno, observar e ver. Ah, o Sandro falou aqui, eu preciso melhorar. Agora, para as minhas de postura, Sandro, você fala em quantidade de comedouro, eu coloco e fico olhando. Tá todas comendo, algumas circulando, mas todos os comedouros têm ainda, tem galinhas comendo, tá cheio, tá mudando, porque tem 20 comedouros para 487. Então eu acredito que não é pouco e nem é muito. Uhum. Porque se coloca menos, 5 para cada 50 vai ser pouco. Então, Não. eu cheguei até a colocar uma a mais, cheguei até a tirar 2. Observação. Tá bem abaixo ou acima? Tem muito comedouro, né? Se tá tranquilo a movimentação, porque às vezes seu galinheiro pode ser que seja maior para a quantidade até do que você tem de ave. Então, isso aí é uma vantagem. Pronto, isso aí é uma vantagem. Então, você mantém o espaço. Se eu tenho um galinheiro maior do que a quantidade de aves que eu tenho, eu posso colocar mais equipamentos e ele vai suprir legal as necessidades ali do ambiente. Mas a Rosângela está falando aí o ponto, exatamente. Se você não parar e olhar o que está acontecendo, ficar só na teoria ou às vezes ficar só na prática, que também é um erro, né? Tem gente que acha, mas fazer na prática é o que vai dar resultado. Não é bem assim. Porque às vezes acontecem coisas na prática que, se você não tem o conceito no conhecimento, principalmente essa questão de climatização, se você não sabe o conjunto que faz com que a climatização funcione, cerca de proteção, fonte de calor, campânula, termômetro, cama de frango, lona, quando acontece um problema você diz, mas esse pintinho veio muito fraco, aí bota a culpa nos outros. E a climatização é inteira culpa, culpa parece que é algo ruim, né? Responsabilidade, aí a nossa professora, responsabilidade do produtor, não tem outra pessoa, é o produtor. E se a gente pensar um pouquinho, não tem como uma climatização ser igual no sertão, no Rio Grande do Sul, em Manaus, em Salvador. Se os climas é tudo diferente, não tem como eu dizer, bote uma lâmpada. Aí o cara do Rio Grande do Sul não vai dar certo, porque está frio, se bem que agora está até pegando fogo lá, né? Mas na teoria a maior parte do ano é frio. Em Manaus está chovendo o tempo todo. Em Salvador, nessa época, vai começar uma chuva mais forte. Aqui era para ter começado a chuva e não começou. Olha aí. Se eu tivesse me preparando para a chuva, eu estou aqui com 400 lâmpadas e não está chovendo, está quente. Então, tudo isso complica. Tá no carro? A gente tá no carro. Tá bom. Sente no carro. A gente vai passear daqui a pouco. E aí, é exatamente isso que a Rosângela falou. Tá bom? Rosângela é fera demais, tá doido, rapaz. É aula atrás de aula. Um abraço. Quem vem agora? Temos aqui Bom dia, Dailson. Bem-vindo aqui, o Carlos Souza. Eu acho que é a primeira vez que está por aqui. Diga, Dailson, um abraço. Nossa, só para dar um bom dia aos colegas aí e desejar aí um semana abençoada e vamos seguir na nossa luta, né? Vamos, meu querido. Um abraço para você aí. Tudo em ordem, né? Que bom. A Dailson também é fera, hein? A Dailson também é fera. Luiz Humberto já está com bronca aí, né? O que é que o Luiz Humberto tem aí, meu filho? Calma, deixa o Carlos falar aí. Agora ele tá me abrindo aí. Vamos. Carlos, um abraço, Carlos. Eu não sei se é a primeira vez que você vem aqui. Tem um botão aí, liberar microfone. Se você aperta ele aí e... vamos que vamos. Esse horário eu tô na luta, eu tô na luta. Beleza, Carlos. Se apresente aí pra galera, da onde é que você é, o que é que você cria.
Rio Grande do Norte. E para fazer 51. Beleza. Estão produzindo? Já estão produzindo? Não, eu tenho 4 meses agora. Tá pertinho já de começar. Legal, legal. 4 meses, 4 vezes 4, 16. Tá com mais ou menos umas 17 semanas, é isso? Vai começar a botar já. 17 semanas, isso, 17 semanas. Olha aí, bem pertinho. Então, Carlos, para você se habituar e quem está assistindo a gente aqui, Clube dos Produtores, do dia 15 a 25, a gente está ao vivo todo dia pela manhã, né? Do dia 15 a 25, 6h30 da manhã é o horário que eu faço. Às vezes eu atraso um pouquinho. E vocês que são alunos do Clube dos Produtores, vocês têm acesso também à comunidade. E a comunidade é aula toda quarta-feira, 19h15, nesse mesmo esquema aqui. Sendo que no Clube dos Produtores eu falo sobre um tema e depois os alunos vêm bater papo, falar sobre o tema ou sobre algum problema que está acontecendo. E normalmente no de quarta-feira eu estou atuando com acontecimentos. Então a gente fala sobre um acontecimento e aí ao invés de eu falar de teoria, a gente vai falar de prática. Aconteceu isso, isso e isso aqui, já aconteceu com você, o que foi que você fez, já aconteceu com você, o que foi que você fez. Então é bom que todo mundo troque experiência aí. Beleza, Carlos? Você tem dúvida? Pergunta aí, pergunta aí. Beleza, show de bola. Eu tô só acompanhando mesmo por enquanto. Qualquer dúvida eu te falo alguma coisa. Massa, um abraço. Aí só tem fera. Você tá acompanhando e tô vendo aí, tô estudando. Beleza, aqui só tem fera. Não deixe de entrar no grupo lá da comunidade também não, hein? Então, eu vou botar o link hoje aqui no grupo do Clube dos Produtores para vocês irem para a comunidade também, para participar lá. Às vezes 19h15 seja mais fácil para você, mas é só nas noites de quarta-feira. Um abraço! Mais um fera aí. Com Embrapa, hein? Então, a gente tem a Francilene aqui com as Tinted. A gente tem a Rosângela com... É Embrapa também a sua, Rosângela? Rosângela foi tomar café. Então, eu não lembro se a Rosângela é Embrapa ou se é Novogen. Temos o Carlos aqui com Embrapa. Temos o Luiz Humberto com Abate. Mas nós temos o Jerônimo com GLC. Então, isso vai aumentando aí o rol de experiências do grupo, né? O grupo vai subindo junto e vai entendendo aí que as raças diferentes, cada uma vai ter uma característica aí diferente, vão falando e vão trocando ideia. Isso é legal. Você vê a importância de uma comunidade ativa. Uma comunidade ativa. E não aquela que o cara fica lá só escondido e pergunta só quando é interesse dele e não ajuda com as coisas que estão acontecendo na realidade dele também. Então isso é importante. Aí o pessoal que é de poedeira aí vai tacar-lhe pau aí, porque cada uma com uma raça diferente é muito bom. Venha, Luiz. Eu acho que o Luiz tinha uns problemas aí para resolver. Ou eu estou enganado? Bom dia. Ficou baixinho agora aí. Eu não ouvi direito. Primeiro dia, sempre primeiro dia é difícil, né? De ser alguma coisa assim a não ser que seja alguma coisa muito grave, né? Mas como você já criou 1, 2, 3 vezes, assim, uma coisa que eu ia dizer quando a Rosângela falou ali, e aí eu vou complementar que é nesse sentido. Às vezes você começou a criar o seu primeiro lote sem problema nenhum, deu tudo certo. Criou o segundo, teve um probleminha ou outro, mas também no final deu tudo certo. No terceiro desanda de vez. Às vezes a pessoa relaxa e às vezes o ambiente que antes não tinha galinha nenhuma, o ambiente começou a ficar infectado, que é comum. O ambiente que tem animais normalmente tem doença ali envolvida. Se você tem muito cachorro,
vai começar a aparecer doença para cachorro. Antes não tinha nenhum, então não aparecia. Você tem muita galinha, no início você não tem galinha nenhuma, não tem doença ali, porque não tem fezes, não tem nada. Vai o primeiro, segundo, terceiro lote, começa a aparecer doenças aí do nada. Por quê? Porque tem uma condição que a gente faz nas trocas de lote, que é o vazio sanitário. Se a gente não faz vazio sanitário, e às vezes não dá para fazer, dependendo da situação, as doenças que vão se acumulando ali é doença de animal adulto. Quando você encosta um pintinho, o pintinho não está preparado para nada daquilo ali. E aí, às vezes, acontece desses animais pegarem doença mais fácil, desenvolver com uma fraqueza um pouco mais fracos, porque tem uma doença instalada, tá aí, né, com mais frequência, bactéria, fungo, que os animais adultos já estão assimilando aquilo ali, então acaba nos adultos não pegando. Mas quando você traz um animal novo para começar uma fase inicial nesse ambiente, que você pode ter trocado a cama de frango, mas não é só na cama de frango, fica nas paredes, fica na suspensão do ar, né? Acaba um pintinho ou outro pegando, ou às vezes até um lote inteiro. Então a gente tem que ter cuidado nisso. Talvez não seja o caso do Luiz, ou talvez seja. Então tem que dar uma olhada direitinho nessa evolução de lotes, para a gente não ter um problema no futuro. Porque quando a gente compra um lote novo, a gente tem na cabeça, não, tá tudo do zero, vou começar do zero. E na verdade não é do zero, porque o ambiente já não é mais zerado. O ambiente já teve animais e começa a se trazer a insalubridade, né, entre aspas, de lotes de galinha. Aqui eu tenho doença, dentro do meu galinheiro eu tenho doença, mas eu tenho aves com uma imunização, porque foi vacinado, porque tem uma alimentação, que um pintinho novo não vai ter. Então, a gente tem que sempre estar controlando isso. Beleza, Luiz? É verdade. Mas ali já está dando certo, tá? Já está bom. Ali parece que vai se sustentar agora. Mas eu acho que é desse jeito, né? Eu já vou para o quinto lote. Aí, ó. A gente tem que ter cuidado. E principalmente agora no manejo, se você tem lotes adultos e pintinho, acordou de manhã, vai sempre no pintinho primeiro para depois ir nos adultos. Não faz o inverso, porque você pode trazer doenças que estão lá no adulto para o pintinho. Um abraço, só tem fera. O professor do abate é o Luiz Humberto. Vendendo sua porra, Luiz, viu? Vendendo o tempo todo. Francilene, minha querida, eu mandei uma mensagem para sua irmã ontem, ou para sua filha ontem, ou eu estou enganado? Bom dia, professor Amigos. Foi ela mesmo. Ó, que legal. Ela também tem um canal no YouTube dela, é Nívia Nívia, né? É Nívia. Não, ela não tem canal não, viu? Ah, sim, ela só... Deu lá no coisa lá que eu fiz, colocou minha foto. Aham, eu vi. Toda orgulhosa com a mãe dela, né? E ela me ajuda muito, professor. Ah, que legal. Quando chega, me ajuda. Que legal. Não, ela me ajuda. Parabéns aí, parabéns. A gente ter os filhos aí nos ajudando é muito bom. E deu para perceber que ela tem um orgulho do que você faz. Então você consegue aí passar uma inspiração para os que estão ao seu redor. Isso é importante. Diga, minha querida, como é que estão as coisas aí? Tem dúvida? Não, professor, está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Vai pro salão hoje? Vai pro salão hoje fazer o cabelo? Ah, pô! A Fiona tá em casa, vai me ajudar. É piada interna. Quem não entendeu, não pense que eu estou fazendo uma cantada na minha aluna, não. Quem não entendeu. É piada interna, como se diz, né? Um abraço, Francilene. Um abraço. Bom dia. Até. Luiz Humberto, um abraço. Carlos, seja bem-vindo. Carlos, um abraço. E a Rosângela também. Essa é fera. A gente não tem a Rosângela, não pode abrir a boca se você não tiver com um papel e uma caneta na mão para anotar o que ela fala, porque senão
você perde a aula que ela lhe dá. Amanhã, o último dia, era para ser ontem o último dia, mas como eu faltei aí, inclusive faltei no domingo passado, né? Por causa de um problema técnico aqui, domingo e segunda, então amanhã a gente se estende até amanhã. Como sempre, eu não tenho tema para amanhã, quando chegar bem pertinho da hora que eu descubro um e eu falo. Esse aqui a gente fez porque acabou na conversa aqui aparecendo, mas eu já sabia desde ontem, mas é amanhã. Eu vou vendo aí o que vocês têm de dúvida, o que aparece de dúvida da galera aí, eu acho um e mando ver. E aí a gente volta na outro mês de março, entre o dia 15 e o dia 25. E quarta-feira, Comunidade de Criadores Online. Antônio Clécio, um abraço. Benilson, André Barriento, Homem do Vinho. Aguinemar! Olha o Aguinemar aqui, rapaz. Mimoso do Oeste, para quem não sabe. Luiz Eduardo Magalhães. Helder Nogueira, que também está esperando na quarta-feira, porque ele é aluno da comunidade. Francisco Reginaldo. Um abraço aí para vocês. Até amanhã. E vamos que vamos. Tem muita coisa para fazer hoje.